No momento, eu sou gerente de BI da iProspect, mas a carreira é um pouco mais longa. Eu comecei a trabalhar com análise de dados em 2009 e naquela época as coisas eram bem diferentes, né? Mídia era digital era muito diferente. A única mídia digital que a gente tinha de inteligente era AdWords, o GA era completamente diferente e as nossas fontes de dados eram outras. Naquela época, putz, Facebook ainda era muito pequeno comparado ao que a gente tinha hoje, não tinha smartphone. 2009 quase não tinha smartphone no mercado. E desde então eu tenho acompanhado, tentando me manter atualizado e vendo o mercado e mudando ao pouco as coisas como eu posso, como eu consigo. Eu sempre fui apaixonado por números, por análises complexas e bizarras, e é isso que eu gosto de fazer, é nisso que eu gosto de dar aula, é nisso que eu gosto de palestrar e executar no meu dia a dia. O profissional de BI, ele não é exatamente um profissional de mídia, né? Ele é um profissional muito mais ligado à análise de dados, alguém que tem que estar muito mais preocupado em como que ele vai fazer e garantir que os números vão estar certos para você ter resultados bons. Então, ele não é a pessoa que vai comprar mídia. Não é a pessoa que faz o anúncio, como eu explicaria para uma pessoa que é de fora da área. Nós somos as pessoas que analisamos a mídia, analisamos a rede social, analisamos os números que a publicidade e a comunicação online como um todo podem gerar para poder chegar em algum resultado bom e poder otimizar o resultado. E a função de BI dentro da empresa, para mim, ela parte de três pontas importantes. A primeira delas é BI não é responsável por fazer os números, não é responsável primeiro por fazer relatório. A primeira função de BI dentro de qualquer empresa, seja ela de mídia, seja ela do que for, é resguardar e garantir a integridade dos dados. O profissional de BI é aquele cuja primeira função não é analisar dados, mas é saber da onde os dados vêm, como que eles são formados, se eles fazem sentido e por que e para que uso. Essa é a primeira função de BI. Então, você tem que saber da onde eu estou tirando alcance ou impressão, ou o que significa cada um dos números para poder mostrar para os outros. Então, essa é a segunda função de BI, que é ser o guardião da definição da informação. Ao passo que um profissional um profissional de mídia, um profissional de comunicação pode trocar alcance, pode trocar impressões, pode procurar trocar pessoas alcançadas, o profissional de BI é aquele que tem que saber a diferença e a definição entre um usuário, entre um visitante, entre uma curtida, entre uma reação e cada uma das métricas que podem existir. Só depois que essas duas primeiras coisas são garantidas é que o profissional de BI funciona como aquele que traz os números e que demonstra os números para as outras áreas. Então, a função de BI, que é a que mais aparente, mas é só a terceira função de verdade, é trazer os números. Não necessariamente num relatório, mas garantir que eles estão disponíveis. O modelo mais comum é num relatório. Então, um relatório de mídia vai ter performance, vai ter quantas pessoas você alcançou, quantas impressões você teve, quantos cliques você deu e quantos objetivos você cumpriu. Um relatório de comunicação social vai ter uma preocupação maior em quantas pessoas eu alcancei, se elas gostaram do meu conteúdo, se ela alcançou o tipo de pessoa que eu esperava. Mas, ao mesmo tempo, não é sobre isso, é sobre a quarta função de BI, que é trazer o número que funciona para o objetivo da empresa. Então, não importa se a campanha é de alcance, se o post é para trazer curtidas e compartilhamento e viralizar. O que importa é se o objetivo da empresa é vender, por exemplo, é quantas vendas eu consegui fazer e a função de BI é conseguir garantir que você consegue ler da sua ação mais simples até o seu resultado final e como que isso encadeia em cada uma das coisas. Só que sem guardar os números, sem saber o que eles significam e sem disponibilizar ele para as áreas agirem, você nunca vai poder ligar as pontas da ação com a ponta do resultado. E é para isso que BI existe, é por isso que a gente tem que ter uma noção muito grande de para que o que é matemática e qual que é a sanidade de números
para poder entregar a melhor coisa possível para o objetivo e não só o número pelo número, o relatório pelo relatório. É muito comum a gente pensar em BI como parte de mídia, como parte de agência de publicidade, como parte de site. Mas isso é análise de dados digitais. Isso não é BI. Análise de dados digitais é uma das vertentes de BI, um dos nichos de BI. BI dentro da empresa, em qualquer empresa, tem uma função simples: garantir integridade dos números para ligar a ação ao resultado. Então, numa agência, isso é super comum, é super claro. Se eu estou rodando mídia, eu tenho que garantir que a mídia está entregando o resultado, que a ação de mídia entrega o resultado. E é bem simples, essa relação é bem clara. Poxa, mas a minha mídia é para viralizar. Tudo bem. Eu vou sentar, eu vou ver qual é o meu objetivo de viralização, como que eu vou medi-lo, quais são as ações. Como que eu relaciono isso com as minhas áreas? Tanto a compra da melhor mídia, quanto, cara, vamos rodar criativos diferentes, vamos rodar peças diferentes e ver o que funciona melhor para viralização, ou para clique, ou para venda. Então você pode sentar com o cara de mídia e falar: olha, esses anúncios não estão clicando bem. Ou sentar com os criativos e falando: cara, eu tô com a impressão de que cores fazem diferença. Vamos criar algumas variações, vamos testar isso. Ou sentar com o planejamento e falar: olha, no passado, campanhas dessa marca ou de marcas semelhantes não funcionaram bem dentro desses, desses veículos, ou dentro dessa estratégia, ou olha, a gente tem todo esse campo minado de comunicação social para trabalhar aqui. Considere no seu planejamento como que a gente vai driblar isso ou qualquer outra coisa desse tipo. Só que isso é dentro de uma agência. BI é muito mais amplo do que isso e ele fala também de análise de dados de empresa. Então, existe a área de BI interno dentro de empresas multinacionais, corporações que produzem, sei lá, produtos de limpeza. Só que BI, né, nessas empresas serve para você linkar a sua compra de um produto com desperdício, com ações, com estoque, com produção, com transporte, com consumo, com vendas. E essa é a função de BI de novo. É garantir que o objetivo é ligado na sua ação mais simples. BI dentro da agência de publicidade, ele vai se posicionar dependendo do que a agência faz. Então, agências de RP ou agências de comunicação mais tradicionais, mais preocupadas com a mensagem do que com vendas, por exemplo, vão colocar BI muito mais próximo do planejamento. E a função de BI vai ser fornecer o planejamento. Olha, esse tipo de mensagem funciona. Olha, fulano, ciclano e beltrano funcionam para você comprar como influenciador. A mensagem de beltrano, ciclano e fulano funciona para nichos parecidos com isso ou parecidos com aquilo. Se você tem uma equipe boa e ferramentas à sua disposição, o BI consegue te dizer: olha, vamos comprar os influenciadores A, B e C, ao invés do C, D e E não compra o F, porque o público já está garantido aqui e você vai estar só gastando dinheiro aqui e aumentando a sua multiplicidade de mensagem. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, ele também pode dizer: olha, os assuntos que estão em voga são esses, então a gente espera que isso daqui ainda esteja funcionando ou que a gente esteja falando do segundo ou terceiro derivado desse assunto em 3 ou 4 meses, que é quando o seu planejamento deve entrar no ar. Outra coisa de BI existir é dentro de agências de performance. Em agência de performance, BI normalmente tem a função muito mais de resguardar os dados e garantir a função deles como relatório. Então, quantas visitas eu tive dentro do site, por cada uma das campanhas. Como que eu garanto que cada uma das campanhas teve a sua mensuração correta e como que eu garanto que eu ligo a venda à campanha correta e escolho os modelos de atribuição corretos ou misturo modelos de atribuição, que é ainda mais divertido, e garanto que a informação entra para o lugar certo
garantindo que a gente compra a mídia do jeito certo e que a gente está puxando a informação correta para o lugar correto. Tudo isso é o fluxo de BI ligado à mídia. É muito raro o BI estar próximo de criação. Quando isso acontece, normalmente é aquilo que eu falei, nós sabemos que o tom é esse, nós sabemos que existem tais coisas. Normalmente o BI entra muito mais como um consultor de, olha, eu fiz um estudo, eu olhei para 25 mil tweets, história da minha vida, e eu sei que esses conteúdos que vocês estão gerando agora não devem funcionar muito bem, porque isso vai chamar assuntos que não devem rolar agora. E comprar brigas do tipo, cara, eu estudei, eu sei, por favor, não é esse o tom que a gente tem que usar, ou se você tem que usar, se você quer usar esse tom, que fique registrado que a gente estudou e por que a gente acredita que isso não deve acontecer. Como BI, a nossa missão, obrigação e maldição é sempre o trabalho dos outros depende do sucesso do seu. Eu acho que esse é um momento muito interessante, porque sim, está rolando um pequeno boom em BI. Muitas empresas estão descobrindo, eu preciso de BI que sabe o que está fazendo e não só extrair os números do AdWords ou das plataformas e colocar eles num relatório bonitinho. Só que os BIs que estamos aparecendo agora, né? Bom, eu não, estou um pouquinho a mais de tempo na área, mas eu acho muito interessante e preocupante a situação ao mesmo tempo, porque a função de BI está finalmente ficando clara. Não é só extrair relatório, não é só reportar o que a mídia fez. Só que ao mesmo tempo em que as empresas estão se tocando disso de maneira forte, elas também estão querendo dashboards. E elas estão querendo análises instantâneas de dados. Então, nos últimos 3 ou 4 anos, o uso de Tableau, ClickView, Domo Analytics e outras plataformas que permitem que você consolide os dados num lugar só e que você veja os dados de maneira mais consolidada e mais clara, está aumentando muito. E os BIs estão sendo cada vez mais cobrados por isso. Você vê algumas vagas no mercado de analista de Tableau, analista de ClickView, programador de Clipfolio. Só que, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, na outra ponta de BI, na outra ponta que as empresas estão olhando assim com um pouco mais de estranheza ainda, tá chegando inteligência artificial, tá chegando as redes neurais, e hoje, se as suas campanhas forem estruturadas bonitinho, se você nomeou tudo direito, uma inteligência artificial programada, um sistema bem feito, não precisa mais de um profissional para configurar um dashboard que vai da impressão à venda com 4 ou 5 modelos de atribuição no meio do caminho. As ferramentas inteligentes de topo de linha, que são contratadas por consultorias, blá blá, hoje já são capazes disso. Daqui a alguns anos, não sei dizer quantos, você vai comprar as ferramentas, vai comprar a mídia, o que provavelmente já vai ser automatizado, se você está tratando hoje com o Facebook, com o AdWords e coisas do tipo, a compra de mídia está cada vez mais automatizada e algumas plataformas até fazem um anúncio para você. É muito provável que nos próximos anos essas plataformas já estejam englobando modelos de reporte que o BI médio, o profissional intermediário não é mais necessário. E que vão existir os BIs para as empresas pequenas, que não vão comprar sistemas grandes, e os BIs extremamente fortes, extremamente matemáticos, que vão saber fazer modelos estatísticos melhores por um tempo, ou que sabem usar inteligências artificiais mais especializadas para produzir relatórios não, para produzir resultados diferentes do que aquilo que a plataforma vai entregar para o padrão. Hoje a gente cobra dos profissionais criar essa automatização e criar os dashboards e criar o relatório. A minha visão é que em breve você não vai cobrar mais disso do profissional, você vai cobrar isso de uma ferramenta. E você vai contratar profissionais que podem produzir ferramentas melhores ou profissionais que vão produzir coisas melhores do que as ferramentas